Ora, bom dia não, é boa tarde, 12h41, glória ao Senhor, 12 horas e 41 minutos, e hoje é o dia 6 de 1 de 2021, estamos no planeta Terra, glória a Deus, estamos à espera que Jesus venha buscar a sua igreja, e para isso temos que pregar o Evangelho. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler o hino 312. O título é O Senhor nos trouxe até aqui. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao nosso coração, são as que Ele preparou para aqueles que o amam, reveladas pelo seu Espírito, aleluia. O Senhor nos trouxe até aqui, em teu sangue desta redenção, encheste de graça o meu coração, amém. Misericórdia e compaixão puseste em mim o teu querer, chama viva sempre a arder, que jamais se apagará. Vou repetir, chama viva a arder, que jamais se apagará. O Senhor nos trouxe até aqui, na terra prometida Ele nos fez entrar. Na aliança em Cristo Jesus, em paz com Deus posso andar, posso viver, posso andar, posso viver, aleluia. O homem natural, ou seja, o espírito do homem que não nasceu de novo, e também o seu corpo e alma, né? O homem natural não compreende a Deus. Pensa que isto é uma loucura. Mas para nós que andamos no Espírito, Ele nos revelou o seu amor. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui na terra prometida, nos fez entrar na aliança em Cristo Jesus, em paz com Deus, posso viver, andar, etc. Glória ao Senhor. Vamos gravar um vídeo cujo título e proposição é o seguinte. Vamos falar de um homem que coxeava. Ele andava coxo, torto, imperfeito, desde que nasceu, e tinha-se passado mais de 40 anos. Então, este homem teve o privilégio de ter uma experiência fantástica. Falamos então que o Pedro pediu com fé que o homem olhasse para eles. Era o Pedro e o João. O homem esperou receber deles alguma coisa, mas recebeu mais do que esperava. Deus nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, de início, o homem ficou frustrado, porque a sua esmola não aparecia. A esmola material, não é? Dinheiro, é isso? Não aparecia, porque o Pedro disse que não tinha nem prata nem ouro. Logo o homem se alegrou, porque o Pedro falou e disse que tinha alguma coisa para lhe dar. O Pedro tinha uma ordem do Senhor Jesus Cristo que era a seguinte: poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Glória ao Senhor.
falemos que o Pedro lhe deu também a sua força, tomou a mão direita do homem e o levantou. Portanto, juntamente com a mensagem do Senhor Jesus, o Pedro deu-lhe a sua própria força humana. Então a mensagem era: poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Vamos falar que Pedro segurou na mão direita do homem e o levantou. O homem cocheava há mais de 40 anos, até que Deus lhe mandou o São Pedro e o São João. Pedro e os outros, vamos falar que Pedro e os outros disseram que Deus é o Deus vivo, é o que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Deus estende a sua mão para curar. Então eu posso dizer: Pai, estende agora a tua mão para me curar e para que se façam sinais e prodígios, que são coisas extraordinárias, pelo nome do seu Santo Filho eterno. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, continuando, vamos ler aqui Atos 2, 36 a 38. Pedimos ao Senhor Espírito Santo, inspira-nos para compreendermos a Tua Palavra que os Teus servos escreveram. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Saiu, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, ó meus irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a pessoa deve arrepender-se dos seus pecados e nascer de novo, como está em São João 3, acerca do Nicodemos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pessoa é perdoada dos seus pecados, nasce de novo e recebe o dom do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Atos 3, 39 a 42. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória ao Senhor. A diferença que faz do Pedro anterior, do batismo com o Espírito Santo, e do atual, que agora está batizado com o Espírito Santo e falava com energia, com sabedoria. Vou ler outra vez o versículo. De sorte que foram batizados os de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A palavra de Deus também diz que os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Portanto, se a pessoa gosta de ouvir a palavra de Deus, vai ter mais fé e vai receber Jesus e vai viver eternamente com Ele em felicidade, paz, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Atos 2, 41 a 42. De sorte que foram batizados os de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se, aliás, quase 3.000 almas à igreja. E era a igreja que tinha sido batizada com o Espírito Santo, tinham-se arrependido, etc. E estas 3.000 almas perseveravam na doutrina dos apóstolos. A pessoa não deve só receber o Senhor Jesus e depois ir-se embora, mas deve perseverar na doutrina dos apóstolos, que eles pregavam a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por repetir, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Comunhão quer dizer estar na igreja. Se a pessoa não puder estar pessoalmente, o espírito dela também está em comunhão com a igreja. Se ele permanecer em Jesus, que é a cabeça da igreja, etc. Vou repetir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, como o Senhor Jesus tinha dito, que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho simbolizava o seu sangue. Outro versículo. E em toda a alma havia temor, ou seja, respeito por Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória ao Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo continuava a usar o Pedro e as outras pessoas que estavam a servir a Deus. Vou repetir, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia mistério. Precisava, que davam àqueles que precisavam, não é? Então, isto não era bem o que Deus tinha determinado. Jesus dava atenção àquela mulher viúva que tinha dado umas pequenas moedas e via os ricos que lançavam muito dinheiro. Mas cada um dá conforme pode, né? E devemos ajudar os pastores, etc. Atos 2, 46, 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Algumas pessoas pensam que são obrigadas a dar na igreja ou pelo correio, mas não são.
A pessoa deve sentir alegria e pureza no seu coração e não dar com tristeza, não é? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ora, se a pessoa dá forçada, fica triste, diz, se eu pudesse ficar com este dinheiro para mim, então não é isso que agrada ao Espírito Santo. O Espírito Santo cria em nós o seu fruto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Portanto, vou repetir, e perseverando unânimes todos os dias no templo, eles reuniam-se no templo, e partindo o pão em casa, tinham um grupo familiar, como se chama na igreja. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e a alegria levava-os a louvar a Deus, e caindo na graça de todo o povo gostava da igreja, só que havia alguns que não recebiam Jesus e perseguiam a igreja. Vou ler outra vez o versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então não estavam salvos, estavam, mas ainda tinham que receber um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Os que estiverem cá, não tiverem ainda morrido, não é? Ou dormido. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Pedro e João. O Senhor até disse que eu devia ir de 2 em 2, né? Agora, Atos 3, 1. Aliás, Atos 3, 2 a 5. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, porque ele não podia ir sozinho, né? Acho eu que era assim. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Então o homem ficava ali. E era trazido um homem, não diz o nome, que desde o ventre de sua mãe era coxo. Eu creio que ele acreditava em Deus para estar ali à porta do templo. Não sei, penso que teria alguma fé em Deus. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Quem é que punha? A família, com certeza, talvez. Sei lá, não sei se tinha muita gente de família. Para pedir esmola aos que entravam. Se calhar não era só para ele, mas também para a família. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Se calhar estendeu a mão e disse, dê-me uma esmolinha. Outro versículo. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, eu creio que o Espírito Santo lhe revelou para o curarem. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ora, o Pedro e o João estavam a querer, tinham com certeza de revelação do Espírito Santo, de que deviam curar aquele homem que estava fora da congregação, estava à porta, né? E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. O homem esperava receber uma esmola, suponho que era isso. E
pronto, ele estava à espera de alguma coisa, só que o Senhor deu-lhe mais do que ele esperava. O Senhor nos dá, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós e em cada dos seus filhos. Atos 3, 5 a 9. E olhou para eles, esperando deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Ou seja, não esperes que eu te dê prata nem ouro, nem dinheiro, né? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, perdão, bem. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Ou seja, o Pedro e o homem esperava receber. E pronto, achou talvez estranho que o Pedro e o João fossem diferentes das outras pessoas que entravam. Então o Pedro não lhe deu só a mensagem que era ir e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, falareis novas línguas, e se beberdes alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, e etc. Então, era a força do Pedro, a força do Espírito Santo e a força de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Então, quando vou retirar este versículo outra vez, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Faz lembrar aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, andava 12 anos com fluxo de sangue, e quando tocou no Senhor Jesus Cristo, ela ficou curada. Então, houve a energia do Espírito Santo, como o Senhor Jesus disse, que Ele nos guiaria em toda a verdade. Outro versículo. E saltando o homem, pôs-se em pé. O homem sentiu uma energia tão grande, vinda de Deus. E diz o versículo, saltando ele, pôs-se em pé. Ele estava ali sempre sentado, coitado. E andou e entrou com eles. Penso eu que ele estava sempre sentado. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Glória ao Senhor. O homem não parava, cheio da energia de Deus, né? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Atos 3, 15, 16. Então o Pedro falava e dizia, e matastes o príncipe da vida, que é o Senhor Jesus, ao qual Deus ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, tirou do meio dos mortos, daqueles que estavam separados de Deus, né? E do que nós somos testemunhas. Vou ler outra vez. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eles tinham andado com o Senhor Jesus Cristo. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Temos aqui uma nota sobre este versículo 3, 15 a 16.
que é a seguinte: pela fé de Pedro e João, Pedro e João tinham fé, pela fé de Pedro e João, no nome daquele a quem Deus ressuscitou, e pelo qual vem a fé do Deus que disse o seguinte: haja luz e houve luz. Então, o que eu penso é o seguinte: a fé vem do Pai, vai para o Filho, vai para o Espírito Santo e vem para mim. Eu recebo em nome de Jesus. Vou ler outra vez. Pela fé de Pedro e João. Eles tinham fé, eles andaram com o Senhor Jesus e viram os milagres, multiplicação dos pães e dos peixes, transformação da água em vinho e as curas maravilhosas, etc. Então vou ler outra vez. Pela fé de Pedro e João, no nome daquele a quem Deus ressuscitou, aquele é o Senhor Jesus, e pelo qual vem a fé do Deus que disse o seguinte, em Gênesis: haja luz e houve luz. Esta fé que faz surgir a luz com uma palavra, creio que é muito parecida com o que Jesus disse. Disseres a este monte, diz, levanta-te e lança-te no mar. Isso ele disse a um demónio, salve. Mas se disseres a palavra que tu dizes, vai ter efeito. E outro versículo: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os sacerdotes lá de Israel ofereciam os cordeiros, as ofertas, etc. Atos 4:3. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Tiveram encerrado na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Quem? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Vamos ler aqui em Atos 4, 8 a 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: glória ao Senhor, ajuda-me a sentir, Espírito Santo, o que eles sentiram, cheio do Espírito Santo, Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo trazemos a mensagem, podemos dizer, de curar os enfermos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes. Usando o poder romano também, né? Vou ler outra vez. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também de baixo ele é a única alternativa ao desespero. A pessoa vai morrer, tem medo da morte.
E Jesus é a única alternativa, é o único que nos pode salvar. Eu recebi Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Estava há 4 meses desempregado e depois eu recebi Jesus no domingo, na segunda-feira já tinha emprego e fui ganhar 4 vezes mais, aleluia! E muitas outras bênçãos, né, que eu podia contar. Porque o Senhor me tem curado desde que nasci até agora. Aleluia, glória a Deus. Atos 4:14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. O homem parece que andava sempre com eles. Glória ao Senhor, aleluia. Atos 4:16. Dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Que o homem que estava à porta do templo, chamado Formosa, era conhecido da maioria das pessoas ali, né? Então as pessoas, com certeza devido a isso, também recebiam Jesus. Atos 4:17-20. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido, temos visto e ouvido. Glória ao Senhor. Atos 4:22-25. Pois tinha mais de 40 anos o homem quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus. Aqui eu estou a pensar o seguinte. O São Marcos diz: poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Mas há uma tradução que diz: poreis as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, é como vimos há bocado, que Deus cura com a sua mão, Ele manda a sua mão sobre a pessoa. E o Pedro, aliás, e o Paulo também aconteceu isso, ao pôr a mão de Deus estava dentro da sua mão, curou o homem. Vou ler outra vez. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, o Pedro e o João, né, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, ou seja, disseram ao mesmo tempo, em voz alta, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Atos 4:29-31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Faço minha esta oração, Pai, que os teus servos falem com toda a ousadia a tua palavra. Outro versículo. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Enquanto estendes a tua mão para curar. É Deus que cura.
mas usa os seus filhos também. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Amém. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Posso dizer, Pai, que se mova todo o lugar em que eu estou aqui a falar, e que eu seja cheio do teu Santo Espírito, e também as pessoas que ouvirem este vídeo. Vou ler outra vez o versículo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, eu devo dizer também, Pai, ajuda-me a anunciar com ousadia a tua palavra. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu posso dizer a ti, Pai, obrigado, porque eu também posso dar com grande poder testemunho da ressurreição do teu Filho Jesus, e que haja também a mim abundante graça. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, estamos quase a terminar e vamos ver o que gravamos, mais ou menos. Então falamos de um homem que coxeava. Ele andava coxo e torto, era imperfeito fisicamente. Isso foi desde que nasceu. E tinha mais de 40 anos, portanto o homem... Havia outra que se curou, havia 38 anos que andava a sofrer. A outra mulher andava curvada há 18 anos. A senhora que tinha um fluxo de sangue andou 12 anos. Quando chegaram ao Senhor Jesus, foram curados. Falámos também que o Pedro pediu com fé que o homem olhasse para eles. O homem esperou, olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mas recebeu mais do que esperava. Glória ao Senhor. O homem ficou frustrado quando o Pedro lhe disse que não tinha ouro nem prata, né? O que ele estava ali para fazer era para receber uma oferta física, material. O homem ficou frustrado porque a sua esmola não aparecia, porque o Pedro disse que não tinha nem prata nem ouro. Logo o homem se alegrou também, porque o Pedro falou e disse que tinha alguma coisa para lhe dar. O Pedro tinha uma ordem do Senhor Jesus Cristo, que era o seguinte: poreis as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Também falámos que o Pedro lhe deu também a sua força, e juntamente com o recado do Senhor Jesus Cristo, que era: poreis as mãos sobre os enfermos e os curarão, eles serão curados. Também falámos que Pedro segurou na mão direita do homem e o levantou. Falámos que o homem coxeou durante mais de 40 anos, até que Deus lhe mandou o São Pedro e o São João. Então, disseram que Deus é o Deus vivo, Pedro e os outros, que Deus é o Deus vivo, é o que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Deus estende a sua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios. São coisas extraordinárias pelo nome do seu Santo Filho
Jesus Cristo, seu Filho eterno. Amém. Glória a Deus. Então, estamos terminando. Deus abençoe. Até outro dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus.